estava agora apresentando aqui para vocês um pouco da razão desse evento que nós estamos realizando juntos, que chama Séculos Indígenas. Ele teve origem na intenção de um rapaz brasileiro que estava vivendo na Europa há uns 20 anos atrás, de contar a história do Brasil, fazendo um documentário, fazendo um filme, contar a história do Brasil na perspectiva dos povos indígenas. Porque a nossa história é uma história oral, é uma história falada. E a ferramenta mais apropriada que o Frank e o Álvaro Tucano, que na época pensaram esse documentário, depois me chamaram para ajudar eles a tocar essa história para frente, eles achavam que era o audiovisual, porque o filme, o cinema, você grava a pessoa falando, ele não precisa estar escrevendo uma tese de mestrado, nem fazendo um documento escrito, ele pode estar falando, ele pode estar cantando, pode estar dançando. Qualquer prática que nós fazemos, o cinema, o filme tem a capacidade de registrar e transmitir isso para outros públicos. Quinto módulo significa que já sucedeu 4 vezes e está sucedendo pela 5ª vez. Eu acho que esses séculos indígenas vieram para ficar. Esse projeto, eu acho talvez o projeto mais importante no Brasil, apesar de ser pequenininho. E nós tivemos a honra de ser parceiros enquanto fui na coordenação do primeiro mestrado indígena, realmente, com professores indígenas e um diálogo de saberes indígenas e não indígenas na Universidade de Brasília. E que esse projeto Séculos Indígenas está na raiz do ensino de ser brasileiro. Os séculos indígenas fazem parte de toda uma trajetória, uma construção orgânica, trazida no bojo das nossas lendas, dos nossos saberes, dos nossos fazeres, e que tem como centro e como protagonista os povos indígenas desse país, porque nós ainda temos povos indígenas, embora haja um desconhecimento enorme sobre a vivência, sobre a realidade, sobre a ciência desses povos, que é tão profunda e que é o que há de mais nativo nesse chão. Araye cabrerare, potiguarare, tabajarare, tirotra sabgati, digama seniga, apuia bacag. O resgate da cultura indígena, do saber indígena, nos traz o conhecimento de que toda a evolução que nós temos hoje na medicina e em tantas outras áreas, os povos indígenas já têm esse conhecimento, é um conhecimento milenar. Eu pude ter a experiência de ir numa aldeia indígena, onde só para poder chegar lá 5 dias de caminhada na mata ou de aeronave, não tinha nem estrada, e chegar lá, encontrar um idoso de quase 70 anos, com todos os dentes, sem nenhuma cárie, porque mascava uma raiz e ensinava os seus netos e filhos a cuidar dos seus dentes, mascando aquela raiz. São saberes que nós não temos hoje. Nós temos que, para poder preservar os nossos dentes, utilizar de químicas terríveis, que às vezes até nos faz mais mal do que bem. Desse universo científico, como é que está sendo repassado sobre a questão indígena? De que forma ensinar para os alunos e futuros profissionais que a nação brasileira é fundamentalmente pluriétnica e nenhum grupo e povo é superior a outro. Quantos profissionais na área de saúde que não conhecem a realidade indígena e vai atender um parente nosso indígena, que muitas vezes ignora a forma própria e tradicional de ser. Essa é a função dos séculos indígenas no Brasil.
é o protagonismo indígena, é a gente romper essas fronteiras, que são as fronteiras de uma educação que engessa, de um currículo que nos aprisiona e que não nos prepara para uma diversidade. E, por muitas vezes, nós, professores em salas de aula, nos sentimos engessados por conta de uma própria defasagem dentro do currículo, dentro dos conteúdos, que não nos oportuniza a um debate mais amplo. Sim, eu achei de funda importância. Eu não conhecia muito o povo tabajara, né? Através do projeto Séculos Indígenas, que veio essa proposta, e como a gente ficou com mediadores, a gente teve toda uma preparação de conhecer não só a nós mesmos, Potiguara e mais fundo, como conhecer os outros parentes tabajara, que é próximo, e até então eu não conhecia tanto a história dele. Eu não conhecia quase nada sobre indígenas, mas sabia sobre a descendência da minha avó, né? Aí, assim, com a amizade com ela, eu comecei a frequentar a casa dela, conheci. Aí fiquei sabendo sobre esse curso, ela me convidou, ela e o irmão dela, a participar. E, assim, são dias e dias que eu não fecho os olhos, de tanta informação, de tanta coisa rica que os séculos traz, né? Além do conhecimento do povo daqui, de várias partes do Brasil, é incrível. Tá sendo assim importante, porque a gente se descobre mais e aprende muito mais sobre a cultura da gente. Sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal da Paraíba e eu tenho visto os séculos indígenas como uma possibilidade não só de aprendizado, mas de uma troca entre os não indígenas que vão participar do evento e que vão poder trazer uma visão diferente do índio contemporâneo, porque até então eles têm essa visão hoje de que, ainda daqui dos livros, de olhar e ver que o índio era daquela forma, quando na verdade a gente tem outra realidade.